Meus amados irmãos, dando continuidade à nossa série de exposições, nós vamos ler a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 15. Hoje eu dizia pela manhã que eu preguei lá nos Estados Unidos e eu disse para a igreja lá que um escritor disse o seguinte, que o Evangelho de João, na opinião dele, é o mais precioso texto das Escrituras Sagradas. É o mais precioso. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação. Eu diria que ele é preciosíssimo como os outros. E como os outros nós deveríamos conhecê-lo profundamente. Mas esse comentarista disse o seguinte, que quando você se aproxima do Evangelho de João, é como quando Moisés se aproximou da sarça, que ardia e não se consumia, e Deus disse para ele, não te chegues para cá. No caso de João, você tem que chegar para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O Evangelho de João é terra santa. É uma bênção. Eu já sugeri à igreja, a você, que fizesse leituras e meditações do Evangelho de João. Leituras e meditações profundas. Compre livros que comentam João. O Evangelho de João, que foi o último dos evangelhos a ser escrito entre o ano 80 e 98 depois de Cristo. Os outros 3 evangelhos já tinham sido escritos, Mateus, Marcos e Lucas. João escreveu o seu evangelho numa perspectiva diferente dos outros evangelistas, né? Muito bem. Você sabia, você que me vê e me ouve aqui, você que está em casa, agora estou olhando para a câmera certa, que me disseram hoje que eu sempre olho para a câmera errada, estou na câmera certa. Quem diria, há uns 20 anos atrás, que a gente ia dizer isso num culto, né? Estou olhando para a câmera certa. Você que está em casa... Hã? Você também estava olhando para errado, então se corrija a partir de hoje, como eu. É para aquela do meio ali. Né? Saímos bem na fita. Né? Você sabia que esse milagre que nós vamos ler aqui, que é conhecido como o milagre da multiplicação dos pães e peixes, esse milagre é o único milagre, você sabia, que foi relatado nos 4 evangelhos? Você sabia? Bem, se você sabia, você está reafirmando isso. Se você não sabia, agora sabe. Aprendeu alguma coisa no culto hoje? Que esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes está nos 4 evangelhos. E há alguns destaques que eu quero dar, que são diferenças, detalhes entre um e outro. Por exemplo, nesse evangelho de João que nós leremos, aparece aqui um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Pães de cevada e 2 peixinhos. Né? Nos outros não fala desse moço. Ele é omitido. Né? No Evangelho de João também, o texto diz que Jesus fez um teste com Filipe ao perguntar, nós veremos, como é que nós vamos alimentar essa multidão que está aí? Que contando só os homens, havia 5.000 homens, sem contar as crianças e as mulheres. Só João fala desse teste. Diz assim, Jesus fez isso, essa pergunta para Filipe para testá-lo. Nós veremos na leitura. E só no Evangelho de João também há uma reação política da multidão. No final você vai ver que a multidão não queria se apartar de Jesus, pelo contrário, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, eles queriam coroá-lo rei. Sempre assim, né? Ofereceu picanha, a gente elege. Ofereceu pãozinho e peixe, a gente elege. É sempre estômago, né? No Evangelho de Marcos, ele dá um detalhe interessante. Ele diz que na hora de distribuir os pães e os peixes multiplicados, ele mandou separar na relva grupos de 50 e 100 pessoas. Nos outros evangelhos não existe essa informação detalhada. Né? Isso está no Evangelho de Marcos. No Evangelho de Lucas, há um destaque. O destaque é de que o local foi Betsaida. Aqui vai falar, nós veremos na leitura de Galileia e Tiberíades. Né? No Evangelho de Mateus menciona mulheres e crianças, o que dá a entender que o milagre foi muito maior, porque nos outros só se fala de 5.000
homens. Né? Se contarmos as mulheres e as crianças, nós podemos, no mínimo, triplicar essa quantidade de pessoas e dizer que Jesus multiplicou pães e peixes, alimentando uma multidão de 15 mil almas. São esses destaques que eu queria dar. Você sabia que esse milagre está nos 4 evangelhos? Sabiam? Agora todo mundo sabe. Agora é fácil, não é? Muito bem. Vamos ao texto. Texto no telão. Eu vou na minha Bíblia, eu vou lendo e fazendo breves colocações. Eu vou ler o primeiro verso. Vamos ler juntos, hein? Se você não dorme no meu sermão, né? Hoje minha filha falou, pai, olha, você está bom de sermão, viu? A Maria Isabel dormiu no sermão inteiro. Eu falei, esse sermão foi bom. Sabe da história do pastor que chamou o diácono? Vem cá, vem cá. O diácono se aproximou. Ô, meu irmão, vai lá acordar o irmãozinho, ele está dormindo. Aí o diácono falou, eu não, pastor, foi o senhor que fez ele dormir, o senhor que eu agora. Vocês não dormirem? Vamos ler juntos, leiamos. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Que coisas são essas, depois destas coisas? Se você não tem acompanhado a nossa exposição, ou se tem, até pode ser o caso que você tenha se esquecido. Vamos nos referir apenas ao capítulo 5, em que Jesus cura um paralítico no poço de Betesda. O homem, há 38 anos, estava lá paralítico e ninguém ajudava o homem. Jesus chegou lá, viu aquela multidão, escolheu aquele homem, porque sempre é Deus que escolhe. Se fosse alguns aí diriam, não, Jesus fez errado, só curou um, tinha que curar todo mundo. Ele se esquece que Deus é Deus, é Ele que escolhe. Paulo diz aos Efésios que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Sempre assim. Foi Ele que escolheu Zaqueu. Foi Ele que passou obrigatoriamente por Samaria, coisa que o judeu não fazia, porque ele escolheu a mulher samaritana. É sempre assim. Livre-se dessa ideia de que você escolheu Deus. Você não escolheu, não, você foi escolhido. Aleluia por isso. William Barclay, um comentarista do Novo Testamento, um filólogo muito importante, conhecia bem o grego, ele dizia, não haveria nada de extraordinário que você escolhesse Deus. Não haveria nada de extraordinário, Wilson, que você escolhesse Deus. Extraordinário isso é o fato dele ter escolhido você. Eu não estou acusando você de nada, tá? Fica tranquilo. Mas ele me escolheu também. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Deus. Não é? Que coisas são essas? A cura do paralítico do poço de Betesda. Né? E por causa dessa cura, ele curou o paralítico no sábado, lembram? Surgiu uma grande polêmica, né? Os judeus ficaram tristes por ver um homem carregando a sua esteira, a sua maca, a sua cama nas costas num dia de sábado. Nós somos assim, né? Por causa dos códigos éticos da religião, nós fazemos como sacerdote e o levita na parábola do bom samaritano. A gente passa longe, né? Porque se eles sabiam que se eles tocassem numa pessoa que possivelmente estivesse morta, eles iam ter que enfrentar 7 dias de purificação. E aí eles iam ter que deixar de comer dos dízimos, né? Iam perder algumas regalias por 7 dias. Né? Às vezes a gente dá tanta importância para alguns códigos humanos e se esquece de que o sábado não foi feito para o homem. O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Que a maior de todas as leis é a lei do amor. É a lei do amor. Aliás, Paulo escreveu sobre isso, né? Quem sabe onde está o dom supremo? 1 Coríntios 13. Então, cara, eu falo em línguas. Eu sofri tanto nos Estados Unidos, eu fui ajudar um rapaz lá a consertar o aquecedor central da casa do meu genro lá, e ele falava comigo, e eu ficava todo pescando as palavras. Just a moment. Peguei o meu celular, Léo, pus lá no Translate, e conversava com ele assim, escrevia, ele, ok. A única coisa que eu entendi foi bye. Aí eu falei para ele, God bless you. Ele saiu bem impressionado comigo lá. Afinal de contas, o aquecedor foi consertado, porque lá faz um frio de doer os ossos.
Então, que coisas são essas? A cura de um paralítico e a discussão de Jesus. Os judeus quiseram matar Jesus porque Jesus curou um paralítico no sábado. Eles queriam matar Jesus porque Jesus disse que era filho de Deus. Oh, judeus religiosos bonzinhos, né? Às vezes nós religiosos somos tão bonzinhos como os cruzados do século XII e XIII. Né? Precisamos tomar cuidado. Não? Precisamos ser aqueles que falam do amor. Eu me lembro de uma música de Vencedores que a gente cantava. Fale do amor e de tudo que é bom. Fale o quanto quiser, diga em bom e alto som. A gente cantava. Difícil mesmo era praticar. A minha sogra era uma mulher sensacional, muito sábia. Né? Tem um canto que a gente canta e diz assim... ame ao Senhor com todo o teu coração, com toda a força e razão, com todo o teu desejar. Ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Já é difícil. Mas aí a última parte, Sueli, diz assim, ame ao teu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É quando a gente sente doer mais em nós que a gente pratica misericórdia, compaixão, como fez o bom samaritano. Aqui esses judeus não tinham nada disso. Então, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades. Vamos ao segundo versículo. Seguia-o numerosa multidão. Vamos lá juntos? Seguia-o numerosa multidão. Eles tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Muito bem. Versículo de número 3. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, ele era useiro e vezeiro, me permito fazer essa colocação, em evitar multidões. Porque Jesus é diferente do ser humano. Ele não precisava de votos na urna. Ele não tinha um discurso populista. Então, ele sempre evitava as multidões. Quando você for ler, lá em Mateus capítulo 5, o Sermão do Monte, diz o texto, ele vendo as multidões, subiu ao monte, e assentando, ensinava os seus discípulos. Aí a multidão se aproxima. Jesus sempre evitou multidões. Ele não tinha compromisso com popularidade, ele tinha compromisso com a verdade. Por isso que ele foi contestado e perseguido pelos religiosos judeus que o levaram até a morte por crucificação. Aqui Jesus viu a multidão, né? Porque a multidão seguia. E eles tinham visto muitos sinais que Jesus havia feito. Põe lá no texto, lá, o versículo 2. Muito Jesus havia feito. Até aqui no Evangelho de João, a gente ficou sabendo de 3 milagres. A transformação da água em vinho, vocês estão lembrados? Né? Transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei Herodes, e o da cura do paralítico no poço de Betesda. Mas o texto diz aqui que eles haviam visto os sinais que fazia na cura de enfermos. É porque entre o capítulo 5 e o capítulo 6, isso são informações técnicas, mas nos ajudam a ter uma compreensão mais profunda do texto. Há um espaço de tempo entre 6 meses a 1 ano. Nesses 6 meses a 1 ano, Jesus fez outros sinais, outros milagres, e a multidão, sabendo disso, não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha telefone, não tinha nada. Ficaram sabendo e o seguiu Jesus, essa poderosa multidão seguia-o. E então subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Veja, mais uma vez, ele dá uma fugidinha da multidão para um momento de retiro, de descanso, né? Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima, verso 4, verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, isso é experimentar Filipe, porque ele bem sabia, Jesus sabia, o que estava para fazer. Ou seja, Jesus fez essa pergunta, uma pergunta retórica, porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele ia multiplicar os pães e os peixes. Ele sabia que não havia condições deles mesmo de alimentar aquela multidão. Né? Então ele testa Filipe. E quando eu falei que um dos evangelhos diz que isso aconteceu em Betsaida, nós devemos lembrar que Filipe, André e Pedro eram de Betsaida, da cidade de Betsaida. Né? Então ele vai testar
a Filipe, né? Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então é uma conclusão que Filipe chega: Senhor, mesmo que a gente tivesse aqui 200 denários, não seria suficiente para matar a fome dessa gente. Veja como nós nos apequenamos diante dos grandes problemas. Os grandes problemas são grandes problemas, mas o nosso Deus é maior do que esses grandes problemas. Não é verdade? Eu tenho vivido isso na minha saúde, meus irmãos. Eu estou aqui porque eu sou um milagre que anda, que fala, que vê, que conversa, que prega, que canta. Porque eu sou um milagre. Meu neto viveu um milagre. Nessa hora parece que Deus está testando a nossa fé, como Jesus está testando Filipe aqui. Queria ver qual era o tamanho da fé de Filipe. Porque ele ia fazer alguma coisa. Versículo de número 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Eu não sei como aconteceu isso aí, mas foi interessante, né? É o único texto que diz de um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Os outros evangelhos não falam. Falam que quando eles foram fazer a contabilidade ali, naquela multidão tinha apenas 5 pães de cevada, que era um pão muito simples, e até hoje é consumido, e 5 e 2 peixinhos, que eram conservas. Peixinhos. E é peixinhos. Imagina só para uma multidão de só, contando os homens, 5.000 homens. Né? E esse moço foi levado, né, provavelmente, apresentou. Né? É assim mesmo. Jesus, o nosso Deus, ele pega o mínimo que a gente tem e transforma no máximo que a gente pode fazer. Eu estava dizendo para o Miguelzinho hoje, filho da Dani e do Saulo, né, Saulo? Que ele tem que estudar mesmo piano, tem que se dedicar, né? Tem que dedicar-se ao máximo ao instrumento. Né? Diz que ele tem que fazer cursos também, tem que fazer uma faculdade, porque no país, músico não é muito valorizado. Eu sei pela experiência que eu tenho com meu pai, que foi músico, esse excelente italiano, excelente músico, né? Que ele deveria se dedicar ao máximo. Né? Deus pega coisas pequenas e as transforma em coisas grandes. É maravilhoso ver o Miguel sentando nesse piano aí, que é um piano caríssimo, né? Tocando e acompanhando a orquestra. Né? Deus é perito em pegar coisas pequenas e fazê-las grandes. Né? Então, está aí, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Verso 8. Um dos seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz, tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso não que é para tanta gente. Verso 10. Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 1.000. Conta-se só os homens aqui. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Veja, milagre feito por Deus é uma coisa que sobeja. Sobeja. Às vezes na nossa casa, nas minhas orações, no momento das refeições, eu uso muito uma frase que vocês podem usar também. Senhor, obrigado pelo pão. O Senhor tem sustentado a nossa mesa. Se nós tivermos mais do que precisamos, que nós sejamos generosos para distribuir aos menos favorecidos. Esse país é cheio de gente menos favorecida. E a gente pode estender a mão e fazer, né, alguma coisa. O que a gente não pode fazer como Filipe, olhar a multidão e ficar dando desculpa. Que é 200 denários? Para alimentar uma multidão, porque nós sabemos dar muitas desculpas, mas nunca colocar a mão no arado, não olhar para trás, seguir para frente, debaixo do sol, para que no futuro, pela fé, a gente possa colher o fruto da terra, aquilo que era semente virou fruto. Versículo 12, né? Quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. A minha esposa, ela sempre ensinou os meus filhos assim: coloque no prato menos do que você pensa que vai comer.
Se você quiser mais, sirva-se. Porque na minha casa ela aprendeu isso com a mãe dela. Vai dica para os pais modernos. Né? Filho chega em casa, já vai no fogão e pega e pô, aquela montanha, Horebe, o Sinai. Né? E aí não aguenta comer e deixa de lado. Eu li recentemente nas seleções de Jesus que uma família resolveu ir num restaurante desse por quilo. E aí o pai, a mãe e os 2 filhos. Os 2 filhos lotaram, fizeram aquela montanha. Né? Aí o pai viu, não falou nada. Aí eles foram comer e deixaram uma porção bem considerável sem comer. Né? Como minha mãe dizia, eles comeram com os olhos. Aí o pai falou, bom, não vou pesar esse valor que tem nesse que vocês vão deixar, eu vou descontar da mesada de vocês. Rapidinho eles comeram. Hã? Minha mãe sempre ensinava, não devemos jogar, é pecado jogar comida fora. É pecado jogar comida fora. Parece que é uma lição sociológica aqui, né? Mas Jesus disse, guardem, vocês podem precisar no futuro. Veja, há pouco nós só tínhamos 5 pães e 2 peixinhos. Guardem. Calvino, que é acusado de ser o pai do capitalismo, que é uma grande burrice, ele ensinou, trabalhe, porque se não trabalhar você não merece comer. Calvino dizia isso. Ganhe, gaste menos do que você ganha e poupe. Você nunca sabe o que será o dia de amanhã. Hein? Pare para pensar nisso. Sei que tem muitas pessoas aqui, cabelinhos brancos como eu, que já pensaram como eu pensei, se eu tivesse poupado. Esses remédios aí que a gente compra, os entrestos da vida, hein? É pesado, 400 conto, 30 comprimidos. Quem quiser fazer uma doação, eu estou aqui, entresto 200, certo, Libni? Pode ir na Drogazil lá e comprar. Se eu tivesse poupado, não está lamentando tanto, né? Guardem, guardem. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada. Na verdade, os evangelhos dizem que foram 5 pães e peixes, tudo que sobrou, que haviam comido. Né? Guardaram. Veja que coisa linda. Eles obedeceram Jesus. A obediência é sinônimo do exercício da mais pura fé, da mais genuína fé. A gente diz assim no hino, cante comigo, hino 74, quem lembra? Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda. Sempre quando Cristo manda, nos evangelhos, e os homens obedecem, o milagre acontece, o milagre enriquece. Quando os israelitas estavam diante do mar vermelho, Deus disse o que para Moisés? Toca com a tua vara. Mas, Senhor, espera aí. Tocar com a vara no mar? O que vai acontecer? Senhor, espera aí, eu vou reunir os anciãos de Israel, um de cada tribo. Vem cá. Olha, Deus está com uma ideia aí, mas entre nós, não deixa ele ouvir, hein? O que ele fez? Em toto obedeceu. E o mar abriu e eles passaram lá. Parece que na passagem que eles passaram, tinha 17 quilômetros eles passaram. Né? E a bênção foi só para eles. Porque Deus tem bênçãos para o seu povo, aleluia. Estou meio pentecostal hoje, aleluia. Deus tem bênçãos. As bênçãos que o mundo recebe hoje é resultado das bênçãos que nós, os cristãos, filhos de Deus, os eleitos, recebemos. Respinga na barra da calça deles também. O mundo só não foi exterminado porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Saiba que quando você entra num ônibus, você está abençoando todos aqueles... Até quando você entra no trem aqui às 7 horas da manhã, você pode não estar abençoado, mas está abençoando. Você pode estar abençoado. Não é fácil. Me lembro que quando eu pegava o metrô lá em São Paulo para ir para o seminário, eu só parava onde abria a porta. E eu ficava ali, antes da faixa amarela. Eu tinha certeza que eu ia entrar no vagão. Abria a porta, todo mundo me punha lá para dentro.
Encheram 12 cestos. A obediência, meus irmãos, é sinônimo de que você tem fé genuína. Não é fácil descobrir que tem um câncer. Terrível. Não é fácil. Sempre digo isso aqui, por mais chocante e mórbido que possa parecer, mas é para tocar no teu coração. Não é fácil. E nessa hora você orar e dizer, Senhor, obrigado. Eu estou obedecendo o que diz a tua Escritura. Em tudo dai graças. Na NVI diz assim, nova versão internacional, deem graças por todas as circunstâncias. Minha filha falou, papai, quando eu vi o Luquinhas entrando no corredor para ir para a sala de cirurgia, já entubado, eu comecei a chorar, mas Deus disse, louve, minha filha, adore. Deus está nisso também. 430 anos de cativeiro, Deus estava lá. E tudo aconteceu na agenda dele. Eu não vou morrer um dia antes do que está previsto. Eu vou estar aqui pregando para vocês, cantando para vocês, pastoreando vocês, enquanto Deus permitir. Obediência é fruto da genuína fé. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, versículo 14, disseram, leiam comigo, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eu não sei se eles estavam pensando em Êxodo 18:15, quando Moisés diz, Deus vos enviará um profeta que será maior do que eu. Mas é possível que ele estivesse pensando nesse versículo 18 do capítulo 13, se não me engano, ou de capítulo 18, verso 15 de Êxodo. Um profeta, esse é verdadeiramente o profeta. Não é nem Elias, nem Jeremias, não é nenhum dos outros profetas. Esse, porque nenhum dos outros, por mais milagres que Eliseu fez, Elias fez, por mais que tenham sido instrumentos poderosos nas mãos de Deus, ninguém fez o que esse homem fez. Pegar 5 pãezinhos, Renatinha, e 2 peixinhos, e transformar em comida, Sueli querida, para tanta gente. Esse é o nosso Jesus. É o maravilhoso Jesus que está aqui, em nós e entre nós. Vamos dizer aleluia para Ele? Vamos lá? Aleluia! Ele está nesse mundo doente, enfermo. Agora parece que vai estar aí uma lei aí que nós não vamos poder mais escrever dizendo o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Rei do Universo. Estão querendo calar a nossa boca. Os homens estão loucos. Loucos. Esse mundo está louco. Que nós sejamos, meus amados irmãos, o outro lado da moeda, nós sejamos a saúde para esse mundo tão doido. Versículo 15. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei. Vocês vão ver, meus irmãos, se vocês aceitarem a minha sugestão de ler o Evangelho de João, vocês vão ver que várias vezes, até o capítulo 12, Jesus disse, não é a minha hora, não é a minha hora, não é a minha hora. No capítulo 12, quando os gregos vão falar com ele diz, é chegada a minha hora. Que hora é essa? A hora dele ser entregue nas mãos das autoridades, morrer por crucificação. Nenhum líder de nenhuma religião fez isso. E ele foi entregue, foi morto. Mas, aleluia, comemoramos hoje, ele ressuscitou. Vieram com o intuito de arrebatá-lo, mas ele disse, agora não é a hora. Eu vou declarar que sou o rei do universo. Naquele dia em que estarei diante de Pilatos. Quando eu vou dizer a ele, o meu reino não é desse mundo. Você está preocupado com o seu reino, o reino de Roma. Eu estou preocupado com o reino da eternidade. O reino celestial, o reino que não é temporal, o reino que é eterno. Oh, que glória! Retirou-se novamente, de novo, fugindo da multidão, sozinho para o monte, porque até o mestre precisava de um tempinho a sós. Sabe que eu gosto de citar música porque eu amo música, né? Eu já citei esse cântico aqui que eu aprendi no Cancioneiro Palavra da Vida, diz assim, mais tempo a sós contigo, ó Cristo, mais tempo a sós, Senhor, a sós para conhecer-te agora,
pois falas-me de amor. Profundo amor e grande paz em tua palavra posso já encontrar. Procure lá, Cancioneiro Palavra da Vida, ainda existe. É velho, mas existe. E é um cântico lindíssimo. Mais tempo a sós contigo, ó Cristo, mais tempo a sós, Senhor. Jesus retira-se para ficar a sós com o Pai. Várias vezes você encontra isso aqui. Você também precisa, viu, Arthur? Um jovem virtuoso, talentoso, não é? Bonito, as meninas aí, bonito. Hã? Você precisa de tempo a sós. Estude o seu cello. Estude regência. Melhore sua leitura das partituras. Mostre segurança na hora de conduzir o coral, como você tem feito. Mas você precisa também de mais tempo a sós. Vou dizer uma coisa para você. Palavra profética. Eita, agora pegou. Estou dessa, Kimura. Palavra profética. Mais tempo a sós, meu jovem Arthur. Você também, viu, Luísa? Olha que linda. Precisa de mais tempo a sós. Viu que linda? Tudo. Gente, eu tenho que dar uma forcinha, né? Essa turma não se decide. Cheguei na igreja, a primeira mulher que eu vi, eu disse, 1971, dia 7 de setembro. Sentei lá no fundo e eu vi uma moça lá na frente. E eu disse para a pessoa que estava do meu lado, eu vou casar com aquela moreninha lá. Dia 8 de dezembro de 1979, eu estava dizendo sim para ela. E hoje ela é minha companheira há 46 anos. Vocês ficam esperando demais, gente. Elas ficam aí, tem os gaviões voando baixo aí, não tem? É preciso mais tempo a sós com Cristo. Com Cristo. De madrugada, o pastor da minha filha, lá de Seattle, ele me liga às 4 horas da manhã. Ô, meu pastor, vamos orar. Ainda bem que 4 horas da manhã lá, é 8 horas da manhã aqui. Eu estou acordado. Eu fiquei pensando, vai que ele de repente resolve me chamar à meia-noite de lá, é 4 horas da manhã aqui. Mas ele ora. Outro dia, foram 16 minutos a oração dele. Eu já estava quase que nos braços de Morfeu. Ele estava lá orando. Que homem de oração. Eu gostaria de ser assim. E todo dia. Eu falei para a esposa dele, Auri. Eles são do Belém do Pará. Gente boníssima. Falei, Auri, seu marido não dorme? Não, ele tira uma sonequinha das 6 da manhã até as 9 da manhã. Tira a sonequinha. À tarde ele come, dá uma descansadinha. Pô, porque esse homem não dorme, só ora. Pastor, ele sempre foi assim. E eu não vou obrigá-lo a ser diferente. Ele é um homem de Deus. Deixou pelo menos uma igreja, Lagoinha, Batista Lagoinha, lá em Belém do Pará, lá naquela Natal, 4.000 membros. E ele já fundou 34 igrejas. Parece que vou começar a orar, ligar para vocês de madrugada, ficar 16 minutos no telefone com vocês. O que vocês acham? Porque agora você põe no Viva Voz lá no celular, né? Gostou dessa, Andras? Fala a verdade, gostou nada. Eu quero terminar, então, essa meditação dizendo que esse milagre nos ensina que Jesus vê nossa necessidade. Ele viu o paralítico. Ele viu a multidão. Jesus vê. Talvez o Tarcísio não veja tanto as tuas necessidades e você também não veja tantas necessidades dele, porque nós somos humanos. Mas Jesus vê além. Aliás, que belo exemplo o seu de marido, viu? Dá um testemunho aqui de púlpito, acompanhando sua esposa. Eu tenho acompanhado a luta dela, desde a primeira cirurgia lá na Zona Norte. Estava lá. Você tem sido um marido presente. Você prometeu estar cumprindo. Deus vai honrar isso. Jesus vê a nossa necessidade. E a palavra de Deus diz, Amanda, que Ele sabe das nossas palavras antes que elas brotem nos nossos lábios. Jesus prova a nossa fé. Ele prova a nossa fé. Não tinha nada para comer, mas Jesus provou a fé daqueles seus discípulos, pegando 5 pãezinhos e
2 peixinhos e transformando em alimento suficiente para uma multidão. Jesus supre abundantemente, até sobrou. Sobrou, meu filho. E quando sobra, a gente não joga fora. A gente dá para quem precisa. Jesus deve ser seguido corretamente. Temos que segui-lo de perto. Ter tempo mais a sós. Perguntas para a sua reflexão. Tens confiado mais nos teus cálculos ou no poder de Cristo? Nós temos a mania natural de tentar resolver os problemas por nossos próprios recursos. Às vezes é bom dizer, Senhor, multiplica. Senhor, tem misericórdia. A ti do louvor, toda a honra e toda a glória. Tens entregado o pouco que tens nas mãos daquele que pode fazer deste pouco muito? Muitos não, né? Muitos não. Eu vim sábado para ver a cantata, eu vim hoje de manhã, à noite eu não vou na igreja, não. Está entregando pouco. Deus, desse pouco, não vai fazer muito. O pouco seria estar ontem, hoje e agora no culto, adorando a Deus, no dia do Senhor. E aí Ele vai multiplicar. Sigo a Cristo, você segue a Cristo? Por quem Ele é? Ou por aquilo que Ele pode nos dar? A multidão, nós veremos, procurou Jesus depois porque queria comer mais. Jesus vai dizer, vocês me procuram por causa do pão que perece, e não por causa do pão que alimenta a alma. Aliás, sobre pão que alimenta a alma será o próximo sermão. Jesus vai dizer uma das frases notáveis dele no Evangelho de João. Eu sou o pão do céu. Eu desci para matar a tua fome. Que Deus seja honrado nessa mensagem. Que o Espírito de Deus que habita em nós filtre tudo que foi dito e como foi dito e aplique em cada coração de acordo com a necessidade de cada um de nós. Deus seja louvado. Amém?